como não tem bola rolando, Cirilo, vamos trazer alguns assuntos importantes, né, nos bastidores do Atlético. Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do Galo, em entrevista aos colegas do GE, ontem, a gente já trouxe alguns trechos aqui na programação, hoje a gente traz outros, porque ele falou sobre a Liga. A Liga do Futebol Brasileiro acabou tendo uma divisão aí que não é interessante para a venda do produto, né? Tem blocos agora, na verdade são 3 blocos divididos, e o Rubens Menin acredita que alguns cartolas não profissionais ainda estão atrapalhando essa questão da Liga aqui no futebol brasileiro. E eu sempre lutei para que essa liga acontecesse, que os 2 blocos se unissem. Então houve uma fratura que não foi boa. Aí construiu 2 blocos, cada turma tá num lado, mas todos saíram perdendo. Acho que um bloco mais um não é igual a 2, não é igual a 4. A gente tinha conversado com muita gente para tentar unir. Trabalhamos, o Rafael, meu filho, eu trabalhei muito nisso, o Sérgio Coelho trabalhou muito na união. Eu achei que a coisa estava quase aí, não deu certo. Mas foi detalhe. E o que atrapalhou um pouco a liga, talvez, tenha sido exatamente aqueles times menos profissionais de gestão. Porque todos os times que têm uma gestão melhor querem a liga, sabem da importância da liga. Então ainda tem uma cartolagem, vamos dizer aí, que atrapalha essa formação do bloco único. Eu acho que a gestão boa que vai acontecer, porque o time que não tiver gestão vai capar. Os times que tiverem gestão vão ter que formar uma liga, porque isso é inexorável, senão não vão chegar a lugar nenhum. Está aí lamentando o Rubens Menin, a não união, por enquanto, das equipes, né, do futebol brasileiro, dos times, quanto à liga, mas segundo ele ainda tem solução. E sobre essa questão aí, né, de não profissionalismo, os cartolas que aí atrapalham o futebol brasileiro, o Rubens Menin revela que, por exemplo, a SAF do Galo, eles, né, os 4 R's, tiveram uma herança maldita, pegaram o Atlético numa situação financeira muito complicada. Nós pegamos no Atlético, eu gosto de falar uma herança maldita, mas foi mesmo uma herança maldita, coisa horrorosa. Então não adianta ganhar um título e destruir o clube financeiramente, né? Então, igual o Atlético tem herança maldita, outros clubes também tiveram. E eles estão melhorando a gestão, né? Estão melhorando. Não tem uma facilidade, por exemplo, que o Flamengo tem, que é uma receita enorme, né? O Flamengo tem muito dinheiro, né? Hoje no Brasil é o time que tem um maior faturamento, mas tem um orçamento bom, que dá pra gente fazer um time, mas tem que ter muita competência, não podemos errar. A gente não pode sair contratando sem pensar, não pode tira técnico, põe técnico, mexe ali. Então tem que ser feito com muita eficiência esse uso desse orçamento de futebol para ter esse time competitivo. Pode ser que aconteça entre um brasileiro e um Libertadores, você vai ter que dar uma prioridade na Libertadores. Não só o Atlético, mas qualquer outro time vai ter que fazer isso. Eu falei que o próximo Hulk será da base, né? Gostaria que fosse, né? Tomara que seja. Então aí você vai ter que botar a base para jogar. E, gente, uma base forte, quem faz isso tem dado certo. Aí então, Rubens Menin falando desse momento do Atlético financeiro, não pode errar, né? É um momento que ainda as coisas precisam ser bem profissionais, bem feitas, tudo dentro do orçamento. E lamentando aí que o Atlético já, quando a SAF do Galo pegou, quando os 4 R's iniciaram a administração, já tinha muita coisa, muitos adiantamentos de TV, ou seja, receitas comprometidas de anos anteriores, Cirilo. Ô Simões, é impressionante, né, como as SAFs chegaram ao futebol brasileiro, aos clubes brasileiros. Muitos ignoraram esse fato que você sempre destacou aqui, de que as SAFs de fato representam a salvação dos clubes, né? Deveriam representar a salvação dos clubes, de fato a regularização de débitos, a organização institucional, a responsabilidade financeira, porque o cenário que foi encontrado por muitas dessas SAFs de fato foi um cenário de quase falência, né, Alexandre? E é interessante, né, Cirilo, como que as coisas batem, né? A gente está repercutindo essa entrevista que o Rubens Menin deu aos nossos companheiros do GE desde ontem, e ontem tem uma fala fortíssima dele, falando de uma história lá de quando o Atlético foi jogar o Mundial de Clubes, né? De que o Bayern de Munique tinha 4 pessoas na delegação e o Atlético estava no hotel mais luxuoso de Marrakech com 50 convidados. E pagando vinho, pagando champanhe, suítes caríssimas. Deixa eu te contar uma coisa, que eu tive essa informação. Sabe quanto custava a diária mais barata no hotel que 900? o Atlético? 900 euros. Né? Aí você multiplica isso por quase 6, né? 900 e 50 aí. Então, assustador, cara. Isso aí, né, Cirilo? As coisas vão se encaixando
e vão mostrando justamente por que esse pessoal que está chegando agora na SAFs, não só do Atlético, do Vasco, do Botafogo, por que eles pegaram heranças malditas, né? Eles pegaram heranças malditas por quê? Porque não existia a menor responsabilidade na gestão dos clubes, a menor responsabilidade na administração dos clubes. Há um ponto em que o Menin destaca, né? Fala assim, eu monto um time, sou campeão, mas deixo pro outro pagar. Mas aí o outro também quer montar o time para também ser e vai deixando pro outro. E isso vai virando uma bola de neve. Eu acho que o interessante é que o Atlético conseguiu interromper essa bola de neve, né? Então quer dizer que vem principalmente a partir ali de 2012, 13, na gestão do Calil, monta um grande time com quem pagando, né? Monta um grande time com quem pagando, né? E essa questão do pagar, né? Ele revela inclusive o seguinte, né? Essa história do Marrakech, ele diz que ele ficou indignado justamente por quê? Porque pediram a ele, o Ricardo Guimarães, dinheiro para pagar a folha, para os caras irem ao Mundial motivados. Com o salário em dia. Eles chegaram lá, tinha 50 convidados no hotel do Atlético, num verdadeiro trem da alegria, tá? E aí, é tranquilo, você pode repatriar o Diego Tardelli, você pode contratar o Ronaldinho Gaúcho, mas pagando. O Atlético pagou? Até hoje tem dívida aí, né? A gestão Calil pagou? Não pagou. Então, é essa Coisas a questão. Que foram se arrastando, né, cara, até chegar a esse momento de profissionalização. Agora, é interessante, Cirilo, como que essa situação, de certa forma, foi rompida. Foi rompida por quê? Olha só, o Atlético, tá? Nos últimos 4 anos, eu desafio qualquer pessoa a dizer um desempenho como que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro nas últimas 4 edições, se ele já teve de 71 para cá, porque antes eram torneios de mata-mata. Sequencialmente, tá? né? Sequencialmente. Em 2020 ele foi 3º colocado a 3 pontos do campeão. Em 2021 ele foi o 1º colocado. Em 2022 ele foi 7º colocado, mas com vaga na Copa Libertadores. E em 2023 ele foi 3º colocado a 4 pontos do campeão. Eu desafio alguém a achar nos últimos 4 anos este retrospecto do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mesmo que seja nos anos 70 ou 80, quando chegava sempre em semifinal, ou era finalista, né? Foi em 80, Eu desafio esse retrospecto. Então, quer dizer, é interessante que a gente deixe de viver uma era do Cartola, que paga banquete e champanhe com dinheiro do clube, para a era do Cartola, que o dinheiro do clube é o dinheiro dele. E eu acho que isso faz muita diferença. E que tem que ficar pagando conta construída há 10, 20, 30 anos atrás, né? Exatamente. Complicado. Ô, Léo, entre essas falas trazidas pelo Cláudio, me chama muita atenção essa da categoria de base, né? Do próximo Hulk, da próxima grande estrela, seria o sonho, né? Vir da categoria de base, isso exige um trabalho a longo prazo, né, Léo? Tem 2 coisas aí, Cirilo, nessa frase, né? Nesse dizer aí do Rubens Menin sobre o próximo Hulk tem que vir da base, vai vir da base. Eu vi até com uma certa maldade algumas pessoas falando, não, mas tá prometendo isso, botando pressão na base, é isso. Gente, isso é o desejo dele como dono do clube, ó, de qualquer um. Você perguntar, até quem não é dono de SAF, mas você pergunta lá no Flamengo, eles querem que o próximo Vini Júnior venha da base deles de novo. O Palmeiras quer que o próximo Estevão venha da base dele de novo. Então, não há mal nenhum. E, inclusive, a base do Atlético ainda não colhe frutos desses 3, 4 anos aí, de quando a coisa ficou mais profissional. Porque a base do Galo ainda precisa dar mais valores ao time. É claro que precisa. Nós estamos vendo aí agora, o Rômulo é um bom jogador, o Cadu tá tentando se firmar, mas o Galo tá em busca de ter um Estevão, né? De ter um Hendrick, de ter um Vinícius Júnior, um Paquetá. É isso que tem que buscar. E é isso que quem é dono da SAF tem que dar condições e investir na base para que esses caras apareçam. Não é fruto de um trabalho. Agora, para que surja um novo Hulk, e acho que o que o Rubens Menin quer dizer, um novo Hulk é um próximo grande ídolo, um símbolo, né? Símbolo que venha da base, ele não vem do dia pra noite. Você pode ver, o Palmeiras tirou o Estevão aqui do Cruzeiro. O Estevão tinha quantos anos? Foi 2019, não foi? Foi, era aquele lá do caos anos. Lá. Ele tinha, acho que 14 anos, se eu não me engano. E o Palmeiras há uma década tinha um trabalho de base pior que o do Atlético.
Pois é. E conseguiu se reestruturar. O Flamengo também. Agora, você chegou em 21 ao Palmeiras. 21 ao Palmeiras. Nós tinha 14 anos. Tinha 14. Agora, e olha o que o Estevão tá fazendo. Então, é um trabalho de formiguinha que vai render frutos mais lá na frente, mas ele precisa ser iniciado. O Atlético já começou a fazer esse trabalho. Agora, tem que ter esse investimento também na base. Muitas vezes a gente não fala nisso. A gente fala assim, tem que investir tanto para trazer o Bernard, tem que trazer tanto para repatriar o Alonso, porque precisa disso. Mas tem que ter investimento na base também. Esse investimento na base vem com estrutura, com profissionais qualificados, que trabalham com os garotos e que também fazem a captação desses garotos e investimento nos garotos, tá? O mundo hoje já é que menino de 16, 15 anos já tem contrato, já tá recebendo ali, ou o pai recebe, então tem um monte de coisa acontecendo aí. Então é preciso estar atento a esse jogo. O investimento na base não é só na sua peneira, não. É monitorar todas as boas oportunidades que acontecem. Como, por exemplo, quando o Cruzeiro quebrou, o Palmeiras veio aqui e trouxe o Estevão, que além de estar jogando pra caramba no time do Palmeiras, já tá vendido por 65 milhões de euros. Esse menino era do Cruzeiro. Léo, a certeza que a gente tem é de que o Atlético estaria numa situação muito diferente se, ao invés de ter um presidente há uns anos atrás que ia de jatinho pro Copacabana Palace ou passar Réveillon em Nova York com dinheiro do clube, né? Tivesse um como Sérgio Coelho que compra água mineral que ele vai beber no hotel, do próprio bolso. Né? Isso faz muita diferença. E eu acho que isso é interessante porque o torcedor não tem a noção do tanto que deve ser complicado esse processo de transição que o futebol brasileiro está vivendo do profissionalismo pro amadorismo. Porque esse pessoal ainda está na estrutura antiga. Está na estrutura antiga de conselho deliberativo, de presidente que viaja às custas do clube, que tem cartão corporativo, que faz trem da alegria em viagem internacional. E o outro lado tá pensando o quê? Pô, peraí, se der ruim, o prejuízo é meu, o dinheiro é meu. Claro. Então, olha como as coisas são totalmente diferentes e como deve ser difícil esse processo que o futebol brasileiro está passando hoje. Ter que quebrar essa coisa que virava uma tradição, enfim, gestões de 3 anos, você fazia uma bobagem aqui, o próximo presidente paga, o próximo também não pagava, o seguinte também não pagava, e quando você ia ver, o clube estava devendo 1 bilhão. O cenário aí de muitos clubes, né, do futebol brasileiro, e tomara que isso continue sendo quebrado numa gestão de fato profissional.